Querido, eu quero compartilhar com você um texto bastante conhecido que está em Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37. E eu quero ler alguns versículos neste capítulo. Eu quero compartilhar com você alguns destes versículos, começando com o versículo de número 3. Ezequiel 37, a partir do versículo de número 3, que diz assim: E disse-me, filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então ele me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele disse-me, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como se me deu ordem, e então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Louvado seja Deus pela leitura da palavra do Senhor. Louvado seja Deus pela oportunidade que temos de ler essa palavra. Pai bendito, em nome de Jesus, pela tua misericórdia e bondade, coloque, Senhor, essa palavra impregnada em nossos corações. Recebe, Senhor, toda a nossa gratidão. Nós colocamos os nossos corações na dispensação da tua graça e queremos receber de ti aquilo que tens preparado para cada um de nós. Pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu quero pensar com vocês sobre profetize. Profetize, exatamente isso, profetize. Abra a boca, se o Senhor encheu o seu coração, abra a boca e profetize. Profetizar não é simplesmente falar de coisas que hão de acontecer, sem que tenhamos convicção de que tais coisas foram reveladas por Deus. A profecia, ela está condicionada à revelação que Deus dá. Nenhuma profecia, segundo a palavra de Deus, vem de particular elucidação, ou seja, não é simplesmente o que eu quero que aconteça, mas aquilo que Deus quer que aconteça. Eu profetizo à medida em que o meu espírito se alinha ao Espírito Santo de Deus, à medida em que o meu espírito recebe da presença de Deus, da vontade de Deus, a orientação para aqueles que precisam ouvir determinada coisa em determinadas circunstâncias para a sua vida. Ezequiel, ele diz que ele esteve andando por cima de um vale, onde naquele vale havia sido colocado vários ossos de soldados que foram ali depositados, um exército enorme que ali fora colocado. E se aqueles ossos estavam no vale e eram de soldados que foram colocados no vale, ali estavam ossos de um exército derrotado. Um exército vitorioso não estaria no vale, cujos ossos estavam secos, mas estariam
conquistando cidades, e conquistando pessoas, conquistando povos, e conquistando riquezas, lutando e usufruindo daquilo que, através da própria guerra, eles lograram, eles trouxeram em forma de vitória. Mas a palavra de Deus diz a Ezequiel: profetiza, vai lá e profetiza. Ele olhou aqueles ossos, e a pergunta do Senhor vem diante do seu servo, diante do profeta, e diz: esses ossos porventura podem viver? E é natural que nós sempre estejamos atribuindo a Deus a responsabilidade de fazer as coisas. Somos gratos quando reconhecemos o que Ele faz de bom, e somos ingratos quando atribuímos a Ele coisas que nós deveríamos atribuir a nós mesmos. Quando a palavra do Senhor diz: filho do homem, poderão viver esses ossos? A resposta foi: Senhor, só tu sabes se esses ossos podem viver. Ora, Deus estava falando com um homem que estava vivo, diante de um exército que estava morto, diante de ossos que estavam secos. O profeta, ele estava ali como voz do próprio Deus, ele estava ali como boca do próprio Deus, e no entanto ele não sabia o que falar, no entanto ele não sabia o que projetar, no entanto ele não tinha condições de se referir ao que estava morto, aos que estavam mortos, e levar a palavra de profecia, de modo que aqueles ossos estivessem revivendo ou ressuscitando. Ossos secos, sem vida, eles só podem reviver se houver sobre eles profecia. Talvez você conheça pessoas na sua casa, na sua família, em meio aos seus amigos, que talvez você já pronunciou diante de tais pessoas: esta pessoa não tem jeito, não tem mais esperança para esta pessoa. Essa pessoa está prefigurando os chamados ossos secos. Essas pessoas estão representando as pessoas que já perderam a vida, pessoas que já não têm mais nenhum tipo de sonho, pessoas que se enveredaram nas drogas, pessoas que se enveredaram na bebida, numa vida dissoluta, numa vida pecaminosa, pessoas que abandonaram o teor da vida, e pessoas que estão totalmente distantes, pessoas que estão fora, pessoas que estão totalmente desaprumadas. Mas para essas pessoas, diz a palavra de Deus: profetiza. Você que é servo do Senhor, abra a sua boca, peça a Deus que encha o seu coração, que manifeste a graça dele sobre a sua vida, e profetiza. Abre a tua boca e diga aos que estão mortos, aos que não têm mais nenhum alento, aos que estão secos, diga para eles que existe vida em Cristo Jesus, o Senhor da vida. A profecia, ela se manifesta de 4 maneiras, ou em 4 etapas. O versículo de número 4, nós encontramos a palavra de Deus dizendo: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Primeira coisa que é preciso colocar diante de quem está sem vida, diante de quem não tem mais nenhum tipo de esperança, é que tais pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando se ouve a palavra de Deus, mesmo aqueles que estão mortos, mesmo aqueles que estão desalentados, aqueles que estão sem esperança nenhuma, quando ouvem a palavra de Deus, quando recebem a profecia, quando são tocados por aquilo que sai da boca do Senhor, diz a palavra do Senhor que a sua palavra não volta vazia, sem fazer aquilo que lhe apraz. A palavra entra no coração, e a palavra faz ossos secos ressuscitarem. Talvez esses ossos secos estejam dentro da sua casa, talvez esses ossos secos estejam dentro da sua família, mas talvez esses ossos secos estejam dentro de você. Talvez alguma área específica da sua vida já morreu, você já não tem mais esperança nenhuma.
Talvez na vida espiritual, na vida conjugal, na vida financeira, na vida social, na vida profissional. Talvez você perdeu tudo ou quase tudo, já não tem mais nenhum tipo de esperança. Profetiza, busque a palavra de Deus, profetize, se alimente da palavra de Deus. A profecia é, antes de tudo, a alimentação da própria palavra de Deus, é aquilo que é extraído da palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus, para que aquilo que está morto na sua vida possa ressuscitar na presença do Senhor. Como eu falei, a profecia ela se manifesta em 4 etapas. O versículo de número 5 eu encontro a palavra de Deus falando: e assim diz o Senhor Jeová, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eu farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O versículo 6: e porei nervos sobre vós, farei crescer a carne sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. A profecia, antes de tudo, ela traz sustentabilidade. Antes de tudo, ela traz equilíbrio. Para os ossos que estavam secos, a palavra de Deus estava profetizando que eles seriam sustentados. Antes de retornarem à vida, eles seriam sustentados através dos próprios nervos. Os nervos dariam sustentabilidade, os nervos estariam fazendo o ligamento entre osso e osso, estaria dando sustentabilidade para preparar a uma nova etapa, uma etapa de embelezamento. Depois que os nervos surgissem sobre os ossos, agora os ossos podiam ficar em pé, mas os ossos precisavam ser embelezados, precisavam receber o embelezamento da carne, precisavam receber um corpo diferenciado, precisavam receber alguma coisa que pudesse projetar diante dos outros olhos a sensação de que tais ossos agora estavam vivos. Uma terceira etapa é que esses ossos precisavam de uma proteção. A profecia, ela traz proteção sobre a vida daquele que recebe a vida, aquele que renasce, aquele que ressuscita. A quarta etapa é que a profecia, ela gera vida através do Espírito. Muitas vezes, diante das situações adversas, nós não sabemos como nos sustentar, não sabemos como nos colocar em pé, permanecermos em pé diante de determinadas situações da vida. Quantas pessoas se prostram diante dos problemas? Quantas pessoas abrem mão de sonhar, abrem mão de lutar, porque já não tem mais nenhuma força? Os seus nervos, seus músculos fracassaram. As pessoas não se dão conta de que quando a profecia sai da boca do Senhor, quando a palavra do Senhor alimenta as nossas vidas, por mais fracos que aparentemos ser, os nervos são reconstituídos para que sejamos sustentados por conta da profecia, por conta da palavra que sai da boca do próprio Deus. Jesus falou quando estava sendo tentado, quando o inimigo mandou que ele transformasse pedras em pães, Jesus olhou para o inimigo e disse: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus sustenta o homem. A palavra que sai da boca de Deus serve de alimento. A palavra que sai da boca de Deus gera em nós nervos, tais nervos que nos sustentem, tais nervos que possam nos levar a lugares maiores. A profecia, ela faz com que sejamos embelezados, recebamos um corpo diferenciado. Nós temos aqui, nesse mundo, cada um de nós tem um corpo físico. E quantas pessoas lutam para o embelezamento? Vivemos um século em que as academias, em que
os professores e os especialistas, as pessoas especializadas na conformação corpórea, quantas pessoas investem o máximo possível no seu corpo, para que o seu corpo fique bonito, para que o seu corpo fique moldado, e não tem nada de errado nisso, você lutar por uma saúde melhor, por um embelezamento melhor, você lutar para que as coisas sejam diferenciadas, para que cada dia você seja melhor. Mas quando a palavra de Deus fala da carne que estaria revestindo aqueles ossos secos, a palavra de Deus está falando de uma forma, de algo que Deus quer dar. Quando nós recebemos a palavra de Deus, quando somos alimentados pela palavra de Deus, nós somos formatados, nós temos a forma do próprio Deus, nós somos formados de acordo com a vontade de Deus, e quando somos formatados, quando entramos na forma de Deus, nós temos uma vida totalmente embelezada, temos uma vida totalmente diferenciada. Quando somos alimentados pela profecia, a pele começa a surgir sobre o nosso corpo, somos protegidos pelo Senhor. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Nós somos preparados por Deus, nós somos protegidos por Deus. Deus vela, Deus anela por proteger o seu povo. Quando a palavra de Deus diz, através do salmista, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Quando a palavra de Deus diz, muitas pessoas poderão ser atingidas, mas eu vou preservar a sua vida, eu vou dar uma pele a você, eu vou proteger. A pele, ela serve de proteção para a carne. Quando a pele se rompe, a carne começa a sofrer, o corpo começa a sofrer. A pele faz com que micróbios não estejam entrando na carne e, consequentemente, não esteja prejudicando a vida. A pele é, portanto, a proteção. A palavra de Deus nos alimenta de uma forma tão profunda que, quando a recebemos, profeticamente nós somos protegidos pela própria palavra de Deus. Mas é interessante, o versículo de número 9, ele diz assim: e disse-me, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ora, os ossos já haviam recebido músculos, já haviam recebido nervos, já haviam recebido carne, já haviam recebido pele, já haviam recebido tudo que aparentemente mostra que os ossos eram agora seres viventes, mas faltava no interior, faltava dentro desses ossos, desses soldados, faltava a vida. É interessante que a primeira profecia, a palavra do Senhor diz assim: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ora, se os ossos estavam secos, as orelhas não estavam ali, os ouvidos não estavam ali, mas a palavra de Deus diz, profetiza aos ossos, profetiza ao que não tem mais vida, que não tem sequer a capacidade de ouvir, a habilidade normal de ouvir. Profetiza sobre o caos, profetiza sobre aquilo que é improvável, profetiza sobre aquilo que não pode ser esquadrinhado, que não pode ser comprovado, profetiza sobre aquilo que quebra todas as regras possíveis. E ele profetiza, e vem os nervos, vem a carne e vem a pele. Mas na hora de profetizar a vida, ele não profetiza aos ossos, ele profetiza ao Espírito. Ele diz no versículo 9, e disse-me, profetiza ao Espírito, chame o Espírito desses ossos,
chame o Espírito para dentro deles, traga o Espírito para dentro deles, leve vida para dentro daquilo que estava morto, daquilo que já não tinha mais esperança. Senhor, mas esses ossos agora já têm músculos e nervos, esses ossos já têm carne, esses ossos têm pele, o que é que eu preciso fazer agora? Profetiza, chama o Espírito, traze o Espírito através da tua palavra, profetiza e diz ao Espírito: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam. E diz a palavra de Deus: e eu profetizei, como ele me deu ordem, e então o Espírito entrou neles. O Espírito entrou à medida em que o profeta Ezequiel profetizou. Começou a existir vida a partir do momento que ele profetizou. Cuidado com as suas palavras. Há pessoas que estão se amaldiçoando, auto-amaldiçoando o tempo todo. Quando você diz não tem jeito, não tem esperança, cansei, desisti, quando você abre mão das coisas, quando você profetiza ao mundo espiritual, quando você fala ao cosmos, quando você fala ao invisível, há seres invisíveis que escutam a tua palavra. E as tuas palavras, elas têm poder criacional. As tuas palavras criam uma estrutura positiva, ou as tuas palavras criam uma estrutura negativa. Você nunca vai encontrar Jesus falando alguma coisa que não fosse positivo. Você nunca vai encontrar Jesus falando alguma coisa que levasse a acreditar no desânimo, numa desesperança. Quando nós profetizamos, quando nós utilizamos a palavra de Deus, a base é a palavra de Deus, não é a minha vontade, não é a vontade humana. A palavra de Deus é a base da profecia. Nenhuma profecia é de particular elucidação, mas Deus utilizando homens, Deus utilizando pessoas especiais, pessoas a quem Ele escolheu, Deus fez com que tais pessoas pronunciassem a vontade de Deus, registrassem a vontade de Deus, para que eu, você e tantos outros pudéssemos, através da fé, crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Eu quero concluir. A vida só vem quando se profetiza ao Espírito. A vida só vem quando se fala lá dentro. Ou seja, quando você fala apenas da boca para fora, isso não faz efeito nenhum. Isso não modifica. Quando você não fala pautado naquilo que você acredita, se você não acreditar, o milagre não acontece. A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento, é a comprovação das coisas que se esperam e de fatos que não se veem. Se você precisa ver para acreditar, você ainda não recebeu a profecia, você ainda não recebeu a palavra de Deus, você ainda não desenvolveu em você a capacidade de acreditar aquilo que a palavra de Deus chama de fé. Você ainda não se moldou ao caráter de Deus. Você precisa profetizar ao Espírito. Fale agora ao Espírito: Espírito, encha a minha vida. Espírito, transforme o meu coração. Fale com o Espírito Santo de Deus: Espírito Santo de Deus, mude a minha mente, mude o meu coração. Faze-me entender, faze-me ver as coisas que os olhos não conseguem enxergar. Faze-me acreditar nas coisas que o meu coração sequer pôde sentir ou admirar. Porque as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, e as coisas que não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E aqueles que amam a Deus são aqueles que profetizam. Cuidado. Há muitas pessoas confundindo profecia com profetada.
Há muitas pessoas que querem que Deus se molde ao seu bel prazer. Há pessoas que simplesmente estão falando coisas, esperando que milagres aconteçam, só porque elas querem que tais milagres aconteçam. Quando nós oramos para descobrir a vontade de Deus, e quando nós fazemos desta vontade a nossa oração, aí nós podemos profetizar. Aí nós podemos falar, embasados na palavra de Deus. Eu profetizei como Ele me deu ordem. Então o Espírito entrou nos ossos, e eles viveram e se puseram em pé, um exército numeroso, grande em extremo. Esse exército que começa, a palavra de Deus começa dizendo neste capítulo, que ele estava como ossos secos jogados num vale, soldados que foram derrotados, soldados que foram destruídos, soldados cujas vidas foram ceifadas, agora soldados que estavam levantando-se através da palavra. A palavra tem poder. Profetize em cima da palavra de Deus, use a palavra de Deus, creia na palavra de Deus. Ao invés de você dizer: meu casamento não tem jeito, meu marido não tem jeito, minha esposa não tem jeito, minha empresa não tem jeito, as coisas com as quais eu convivo não tem jeito. Tem, se tais coisas e tais pessoas estiverem aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo. Profetize, busque na palavra a base, busque na palavra de Deus a vontade de Deus. E para concluir, a vida ela só vem quando se profetiza ao Espírito. Não adianta você profetizar apenas às pessoas, não adianta você profetizar apenas ao vento. Você precisa profetizar primeiro ao seu espírito. Você precisa profetizar que você vai ser alguém capaz de acreditar na palavra de Deus, e à medida em que você acreditar na palavra de Deus, você levará pessoas a acreditarem na palavra de Deus, porque as pessoas só podem acreditar no que você prega quando você passar a viver aquilo que você prega. Profetize, profetize, profetize o que Deus colocou no seu coração. Eu quero ter o privilégio de orar juntamente com você, com os que estão aí na sua casa, no seu carro, os que estão aí nos assistindo agora no YouTube, os que estão no Instagram, os que estão falando agora com o próprio Deus. Profetize, deixe Deus agir na sua vida, mediante o poder da palavra de Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, para a honra, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, Senhor, recebe nossa gratidão, recebe nosso louvor. Obrigado porque contigo nós sempre podemos contar. Obrigado, Senhor, porque pela Tua misericórdia nós podemos, Senhor, absorver a profecia, podemos absorver, ó Deus, a Tua palavra. Enche os nossos corações com a Tua verdade. Ó Deus, profetiza aos corações que estão sem alento, profetiza aos que estão sem nenhum tipo de encorajamento, aqueles que já não têm mais a capacidade de acreditar, em nome de Jesus. Ó Deus, que seus espíritos sejam agora tocados pelo Teu Santo Espírito, que haja um reboliço no interior de cada um, que haja, Senhor, quebras de paradigmas, que haja quebra de maldições, que haja quebra, ó Deus, de tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus nessas vidas, para a glória do Teu nome, baseados, ó Deus, no Teu amor, mediante o nome e o poder do nome do Senhor Jesus, é que nós oramos por essas pessoas, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe você.